essa caneta aqui vem ocupando cada vez mais espaço na comunidade médica, principalmente quando o assunto é emagrecimento. O Ozempic, ou conhecido também como semaglutida, que é a molécula que eu já vou explicar na sequência, foi lançado em 2019 nos Estados Unidos. O Ozempic não foi lançado com o intuito inicial de emagrecimento, ele foi lançado para tratar diabetes do tipo 2 ou pré-diabetes, quando eram muito associados também, acompanhados de obesidade. E aí já sabe, né? Todo medicamento, todo suplemento que promove o emagrecimento já cai no gosto popular e o uso indiscriminado começa a crescer. E foi o que aconteceu com essa canetinha aqui, ó. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa, principalmente que tenta emagrecer, que já não tenha ouvido falar, pelo menos, do Ozempic aqui. A semaglutida, inclusive, foi aprovada em janeiro de 2023 pela Anvisa para o uso exclusivo de obesidade. Então, assim, isso foi uma grande comemoração da comunidade médica. Porque até então, todos os medicamentos, remédios que a gente tinha, vinham muito acompanhados de um grau de risco e de efeito colateral muito grande. A gente pode citar, por exemplo, a sibutramina, que é um medicamento usado há algumas décadas aí, que tem um efeito muito parecido com o Ozempic na prática. Bom, como que o Ozempic funciona, tá, no seu organismo? Existe um hormônio no seu organismo, produzido no intestino, chamado GLP-1. Esse hormônio, toda vez que você come, e existe ali o processo de digestão, esse hormônio é liberado e ele faz o pâncreas trabalhar, tá, produzindo a insulina, e ele também envia sinais para o seu cérebro dizendo que é para parar de ter fome, a saciedade chegou. Só que esse hormônio ele dura 10 minutos no seu corpo. A semaglutida, ela tem uma aplicação semanal e ela vai durar em torno de 7 dias no seu organismo ali. Imagina, ele é análogo ao GLP-1, como se fosse uma imitação da molécula, tá, produzida no nosso organismo, só que ele tem uma duração de 7 dias. Então, durante 7 dias, você vai ter muito pouco apetite, você não vai ter aquelas compulsões alimentares e, consequentemente, você vai emagrecer. Os estudos que mostram os resultados do Ozempic são impressionantes, porque assim, pessoas sedentárias que não fazem dieta, em 3 meses perdem em média 5 quilos com o Ozempic. Se você for pensar que você não vai fazer nada de diferente, ainda vai perder 5 quilos, é um resultado fantástico, né? É um resultado que até hoje a gente não conseguiu nenhum medicamento desse tipo que gerasse um resultado assim sem ter efeitos colaterais tão graves. Ele tem efeitos colaterais? Tem. A maioria boa parte das pessoas, né, começa a utilizar o Ozempic ali, principalmente se não tiver acompanhamento médico e já começar com uma dosagem alta, vai ter náusea, vômito, problemas intestinais, vai suar frio, vai ter uma pele pálida. O efeito principal do Ozempic, né, que é a perda de apetite, mas muitas vezes é acompanhada a perda de paladar. Então isso, de certa forma, a perda de paladar vai fazendo a pessoa ficar cada vez comendo menos e tendo menos prazer na comida. Então a pessoa começa a buscar alimentos que geram muito prazer ali no cérebro, mistura de gordura e açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico, ou passam a comer coisas que são muito fáceis, né, que são pobres em nutrientes ali. Então, aqui eu já dou um alerta para vocês. A gente tem os efeitos colaterais do Ozempic, ok, conhecidos, mas o meu alerta aqui para o uso do Ozempic é o seguinte: o Ozempic ele não acelera o seu metabolismo. Diferente de termogênicos, diferente de atividade física que vai acelerar o seu metabolismo, vai promover um emagrecimento gradual e mais sustentável, a semaglutida ela não vai fazer isso. Então, ela não atuando no seu metabolismo, você vai emagrecer pelo simples fato de você ter uma sensibilidade à insulina maior e uma fome menor. Então, imagina o que vai acontecer na hora que você retirar o Ozempic. Você vai ter um efeito rebote. Você vai estar com o metabolismo lento e aí você vai engordar o dobro. Então, assim, não existe almoço de graça no mundo do emagrecimento. Tudo que você vai utilizar, principalmente medicação controlada, vai ter um efeito colateral e muito provavelmente um rebote se você não tiver um acompanhamento profissional ali para te orientar também, mas fazer esse processo de retirada do Ozempic no momento certo e com as dosagens certas. E falando em dosagem, a dosagem usual para o Ozempic, inicialmente, primeira semana, 0,25 miligramas ali. Depois de 15 dias, você em torno de 0,50, você dobra a dose e pode chegar ali, após o primeiro mês, segundo mês, doses de até 1 miligrama
A mais do que isso, você começa a ter mais efeitos colaterais. Só que assim, apesar de ter esses efeitos colaterais, o Ozempic ele é uma solução inovadora e a comunidade médica vem comemorando muito isso, porque pessoas com obesidade e problemas cardiovasculares, hipertensão, até o momento, a opção que essas pessoas tinham era a cirurgia bariátrica. Quando a gente fala de Ozempic aqui, quando a gente fala de semaglutida, nós temos aqui um certo nível de segurança, porque é um medicamento que não ataca o coração, como por exemplo a sibutramina fazia. Então, alguns médicos chegam a dizer que essa é inclusive a última década de cirurgia bariátrica, que daqui a 10 anos a gente não vai ter mais cirurgia bariátrica, porque nós vamos ter recursos e medicamentos razoavelmente seguros e prescritos corretamente para fazer esse emagrecimento gradual ali. Mas eu torno a dizer que esse é o meu papel para alertar você. Não faça uso do Ozempic sem acompanhamento da sua dieta e da sua atividade física. Senão, você vai ter resultados singelos? Vai. Mas na hora que você parar de usar, e você vai ter que parar de usar um momento, você vai ter o efeito rebote. A sua fome vai voltar absurdamente. Então, faça o processo gradual. Não existe atalho nesse mundo. Não existe. Faça dieta, faça atividade física, acelere seu metabolismo, melhore sua qualidade de vida. E o Ozempic vai ser um plus ali para te ajudar a controlar a fome, o apetite, a compulsão alimentar, vai melhorar sua sensibilidade à insulina. Então, consequentemente, você vai ter resultados muito bons. E depois, na hora que você for fazer a retirada do Ozempic, você vai conseguir manter os seus resultados e até continuar evoluindo, tá? Então, essa foi a minha dica aqui para essa canetinha que está muito na moda aqui, todo mundo está falando dela e querendo usar como se fosse o milagre. Não existe milagre nesse mundo. Beleza, galera? Um abraço. Até mais.